Aos 40 anos, Dante é capitão do Nice, time de melhor defesa do campeonato francês na atual temporada. O experiente zagueiro, multicampeão no Bayern de Munique, carrega um trauma vivido há 10 anos. Em entrevista ao G, o defensor comentou a excessiva pressão que sofre desde o fatídico 7-1 da Alemanha sobre a seleção brasileira. Eu acho injusto, às vezes. Depois da Copa do Mundo, eu tive vários momentos legais, bonitos, que as pessoas poderiam procurar saber e poderiam dar informação. Fiquei um tempão para tirar essa parada do meu coração. Até hoje dói. Se tem uma coisa que me dói é falar dessa M asterisco asterisco asterisco. Estou na Europa há 20 anos. Eu carrego a bandeira brasileira. Sou o jogador mais velho da França e ninguém nunca sabe disso, desabafa. Dante, sobre o 7-1. Compreendo a dor dos brasileiros. A nossa em campo foi maior a semifinal da Copa do Mundo de 2014 e resultou na maior derrota da história do futebol brasileiro. Dante, que era reserva da equipe de Luiz Felipe Scolari, substituiu o suspenso Thiago Silva naquela partida. O zagueiro afirma que naquele ano o Brasil misturou política com futebol, aumentando a responsabilidade dos atletas. Eu compreendo a frustração e a dor de todos os brasileiros. A nossa em campo foi muito pior, pode ter certeza. As pessoas acharam que a gente ficou curtindo a vida. A gente é chateado com isso até hoje. Também teve um peso que foi colocado nessa Copa que ludibriou muito a cabeça do povo que o futebol brasileiro ia salvar o país. Não tem como. Que ia deixar esse país sofrido mais feliz um pouco, mas ia continuar passando pomada na ferida, porque a gente não vai resolver. O trauma fica, mas Dante destaca que os atletas envolvidos arregaçaram as mangas e continuaram trabalhando após a derrota. O jogador considera que a vida segue e conseguiu dar a volta por cima, sendo o jogador mais experiente do futebol francês, mas ainda com ambições. Antes de colocar em prática o plano de ser treinador, tem um sonho para realizar. Dante revela sonho de jogar no Bahia, o único time que poderia me tirar daqui. Bom momento no Nice, estamos jogando bem. É um momento muito bom para mim, com 40 anos, conseguir estar aqui numa liga tão difícil, forte e potente. Temos que focar em cada jogo e em cada fim de semana. Temos que ser realistas. É muito difícil competir com o PSG, com os jogadores que eles têm, o elenco que eles têm, diz o zagueiro. Aula de futebol com Pep Guardiola foi um período de aprendizado muito grande. Ele faz todos os jogadores entenderem o jogo, faz o jogador ter uma percepção para tomar sempre as melhores decisões e te dá sempre o porquê. Esclarece tudo. É uma aula de futebol. O jogador que tem a mente aberta e inteligência aprende muito com ele. Ele me ensinou o que é o jogo. Em termos de solução de jogo, não tem melhor que ele. Dante comenta a experiência com Pep Guardiola. É uma aula de futebol no Bayern de Munique. Dante conquistou os principais títulos da carreira: uma Champions League, um Mundial de Clubes, 3 Bundesligas e 2 Copas da Alemanha, entre outros. Alguns com e outros sem Guardiola. Mas o zagueiro afirma que se segue em alto nível aos 40 anos. Deve aos ensinamentos do treinador catalão. O cara é muito intenso no dia a dia, está sempre ali. Você vai aprendendo como funciona o jogo. Usufrui muito dele. Perguntava bastante coisa. E foi um treinador que eu posso dizer que, graças a ele, eu ainda jogo até hoje. Você chega numa certa idade que você precisa compreender muito o jogo. Tomei muitos ensinamentos dele e aplico hoje. Estou sempre pensando alguns segundos antes dos atacantes. Sou muito grato de ter trabalhado com ele por 2 anos, concluiu o atleta. Veja outros trechos da entrevista. Qual o segredo para o alto nível aos 40 anos? Não tem nada específico. Acho que tem que ter bastante concentração e atenção. Uma vez que eles estão na frente, acabou. Você não vai pegar, ainda mais com 40 anos. Isso é um fato, devido à qualidade física deles. Mas tem o outro lado, a experiência, visualização do jogo, antecipação das jogadas. Isso que conta, porque fisicamente não tem como competir com eles. Experiência com Farioli, treinador de 36 anos. O nosso treinador é muito novo, muito intenso, apaixonado por futebol. Transmite valores no dia a dia. Ser profissional, ser agressivo. É muito exigente. Mostra bastante energia e tem uma visão de jogo particular, como o de Zerbi, que é atípico, mas muito interessante e nos rendeu muitos frutos nessa temporada. É o que eu sempre falo. Não podemos confundir idade com experiência e nem com hierarquia. São coisas diferentes.